Vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Foi muito bom, Leão, os cânticos selecionados, né? Porque aí está dentro daquilo que nós queremos trabalhar. Então, vamos estar lendo o versículo 1 até o versículo 3. E a palavra do nosso Deus assim nos diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua palavra ao nosso coração. O tema de nossa mensagem de hoje é exatamente esse: quando Deus se manifesta. Amém? Vamos repetir? Quando Deus se manifesta. Deus é Deus que se manifesta. Até mesmo quando nós consideramos a respeito da criação, a criação é a manifestação da glória do nosso Deus. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E Deus se manifesta porquanto Ele deseja ser conhecido. Essa é a primeira experiência que devemos ter. Um encontro com Deus. Para estarmos conhecendo a esse Deus vivo. A principal experiência que precisamos ter é exatamente na direção do relacionamento que eu e você podemos ter com Ele. E é nesse sentido que algumas vezes também tenho enfatizado que Ele é a fonte, ou seja, as demais coisas são a consequência dessa experiência com Ele. Mas sabemos que Deus não é de gesso, sabemos que Deus não é de pedra, sabemos que Deus não é de madeira. Sim, Deus é espírito, mas Ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, Ele fala. Deus é Deus que fala. E já quero aqui enfatizar, já nesse primeiro momento, que quando Deus fala, é porque Ele quer nos instruir. Ele quer que conheçamos a sua verdade. Ele quer que conheçamos, enfim, da sua vontade. Então temos nas Escrituras alguns exemplos da manifestação de Deus aos homens. E esses exemplos iluminam o nosso entendimento para entendermos como é que Deus faz, para entendermos como Deus age, para entendermos como Deus deseja, inclusive, trabalhar em nossa vida. Já na queda de Adão e Eva, de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, ouviu-se ali a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Mas o que nós encontramos no texto sagrado é que Adão e Eva se esconderam. Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aconteceu um problema espiritual.
Aconteceu uma queda espiritual. E Deus se revelou, e Deus se apresentou, e Deus se manifestou. Mais adiante, por ocasião da corrupção geral do gênero humano, Deus se manifestou a Noé dizendo, de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. O texto prossegue, não vamos ler todo ele. Mas o que queremos enfatizar é que houve um outro problema. Havia uma outra necessidade, e Deus não fica insensível. Deus não fica indiferente. Deus se manifesta. Deus se apresenta a Noé. Deus fala com Noé. Quando Deus estava para constituir uma nação, como nós dizemos muitas vezes, uma nação eleita, uma nação escolhida, uma nação que era para si, uma nação santa, Deus também se manifestou. E dessa vez Deus se manifestou a Abrão, que mais tarde passou a ser chamado Abraão. E Deus se manifestou a Abrão com um chamado, de acordo com Gênesis 12, os versículos 1 e 2. Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Eu preciso chamar a atenção aqui. A questão aqui não foi de queda, não foi de desvio espiritual, mas foi de um projeto que Deus tinha em mente. Deus constituindo a nação de Israel. E Deus se manifestou. E Deus se apresentou. E Deus falou o que estava para fazer. Esse é o nosso Deus. Ainda queremos lembrar aqui que bem mais à frente, Deus se manifestou a Moisés no meio de uma sarça ardente. E diz o texto sagrado em Êxodo capítulo 3, versículo 2, que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Mas uma manifestação do nosso Deus. Eu não li aqui, mas nesse momento também, Deus falou. Deus instruiu a Moisés. Porque Deus é Deus que se revela, Deus é Deus que se apresenta ao homem, Deus é o Deus que se manifesta à humanidade. Na verdade, há tantos outros exemplos. Na verdade, há tantos outros textos bíblicos que poderíamos estar lembrando aqui. Talvez um dos mais citados seja naquela experiência que Isaías teve, que chegou a ver até mesmo querubins. Mas não há tempo para explorarmos todos esses textos bíblicos, mas precisamos entender que Deus ainda continua se manifestando, Deus continua se revelando, porquanto Deus deseja nos instruir, Deus deseja falar conosco, para que conheçamos de fato a sua verdade, para que conheçamos de fato a sua vontade. Em certo sentido, essa também pode ser a minha experiência. Em certo sentido, essa também pode ser a sua experiência. Mas entendamos que é Deus se manifestando em diversas circunstâncias. É Deus se manifestando em diversos contextos. É Deus se manifestando em diversas necessidades, porque cada vida é uma vida. O modo como Deus trabalha na minha vida é completamente diferente do modo como Deus trabalha em sua vida. Pensamos em termos do Evangelho, é claro, o caminho é o mesmo, é Jesus.
Mas as experiências são o quê? Diferentes. Mas o entendimento espiritual que precisamos alcançar é que, no tempo certo, do jeito dele, Deus fala conosco. Deus nos instrui. Deus nos ensina. Deus nos corrige. Deus revela de fato a sua vontade para o nosso viver. E não é diferente em relação ao texto básico de nossa meditação. Temos assim mais um exemplo da manifestação divina. Deus se revelando a um homem chamado Ezequiel. E conforme podemos conferir no texto bíblico, ele se encontrava no meio dos cativos. Não foi num templo, não foi no jardim do Éden, como ali acontecia com Adão e Eva, mas numa situação, digamos assim, de dor, de frustração, numa situação de aparente derrota, porquanto se tratava de uma bênção disfarçada. E digo bênção disfarçada porque Deus estava usando aquele cativeiro para tratar do seu povo, para ensinar a nação de Israel. E esse cativeiro aqui é o babilônico. O rei Nabucodonosor havia entrado em Jerusalém, despojado as riquezas daquele lugar e deportado a muitos dos seus moradores para uma terra pagã. Portanto, o contexto aqui não há nenhum sinal de virtude, graça, prosperidade, ou mesmo vitória. Mas foi num contexto assim que Deus se manifestou. Irmãos, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Eu penso que nós temos aqui uma importante lição espiritual. Deus também se manifesta em nossos cativeiros. Não estamos falando de um cativeiro político, mas estamos falando também de um cativeiro psicológico ou mesmo espiritual. Deus se manifesta em nossos cativeiros, porquanto Deus nunca perde o controle de nada. Mesmo em nossas dores, mesmo em nossas tristezas e frustrações, Deus se revela, Deus fala, Deus se manifesta com amor e fidelidade. Deus fez assim com Ezequiel. E Deus faz assim também comigo e com você. Adão e Eva tiveram a sua queda e Deus se manifestou. Nós temos as nossas quedas e Deus se manifesta. Noé tinha um chamado diante de uma realidade perversa no mundo, diante de uma realidade de iniquidade, e Deus se manifestou. E nesse contexto atual, também Deus se manifesta, porquanto Ele quer nos usar. Porquanto Deus quer que façamos parte de sua obra. Não importa a circunstância, não importa o desafio. O chamado pode ser diferente, mas Deus se manifesta e Deus fala conosco. Então, estando eu no meio dos cativos, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Eu sei que muitas vezes, diante de uma passagem bíblica como essa, nós gostamos de imaginar, de algo muito extraordinário, de algo muito sensacionalista. O céu se abrindo, de uma forma totalmente literal, de repente com nuvens, de repente com anjos e querubins. Queridos, a coisa aqui é muito mais simples. A questão aqui é em nossos cativeiros conhecermos
da glória e da graça do nosso Deus. É estarmos conhecendo o Deus vivo. Muitas vezes não percebemos, mas em nossos cativeiros de sofrimento, em nossos cativeiros de provação, muitas vezes são as melhores oportunidades para estarmos conhecendo do poder e da graça de Deus, para estarmos ouvindo da voz de Deus. É um momento de dor em que o nosso coração muitas vezes fica muito mais o quê? Sensível à ação divina. E assim compreendemos melhor do seu caráter santo. E assim compreendemos melhor da sua própria justiça. E assim compreendemos melhor de sua retidão. E assim compreendemos melhor, enfim, de sua pessoa como um todo, tal como ele é. E isso é abençoador para a nossa vida. Portanto, ainda que no cativeiro da provação ou do sofrimento, os céus podem se abrir e podemos, de certo modo, ter visões de Deus. Quando eu estava meditando nesse texto sagrado, eu logo me lembrei de Estevão, e Estevão sendo apedrejado. Estevão enfrentando a fúria dos homens. E de repente o céu se abriu. E qual foi a visão que Estevão teve? A visão de Cristo Jesus. No primeiro momento, Jesus assentado no trono branco, ali, né, no seu trono, reinando. Mas Jesus vai e se levanta, como que para receber Estevão, não é isso? Como que para receber Estevão. No meio de um apedrejamento, Estevão viu Jesus. Eu quero te desafiar, independentemente do cativeiro em que você se sente, que você se encontra, você pode ver Jesus. Os céus podem se abrir. Você pode ter uma experiência com Deus. Você pode ter uma experiência com o Senhor da glória. Você pode ter realmente uma experiência autêntica com o Criador. Portanto, ainda que no cativeiro da provação, os céus podem se abrir e podemos sim, de certo modo, ter visões de Deus. O que queremos realmente destacar com isso é que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, podemos reconhecer Deus se manifestando em nossas vidas. E é nesse sentido que precisamos ter olhos para ver. E é nesse sentido que também precisamos ter ouvidos para ouvir. E é nesse sentido também que precisamos ter um coração para abrir diante de Deus. Estou aqui, Senhor. Faça a tua obra na minha vida. Eu penso que uma das orações mais libertadoras que podemos fazer é essa. Senhor, eis-me aqui para o louvor da tua glória. É interessante que Ezequiel teve visões de Deus em seu cativeiro. Eu não tenho tempo aqui de trabalhar todo o capítulo 1, mas eu quero te adiantar aqui que o que aconteceu em seguida foi muito mais para a instrução de Ezequiel e da nação de Israel. Foi muito mais no sentido de um aprendizado com Deus, do que realmente receber qualquer outro tipo de bênção. E por que isso? Porque a necessidade daquele momento era de cura. A necessidade daquele momento era de tratamento espiritual. Eu não sei qual é a sua necessidade nesse momento, mas Deus sabe. E Ele age com a sua perfeita sabedoria. Ele age porque Ele compreende o quê? Toda a nossa vida. E Ele age com graça, Ele age com fidelidade. Então, repito mais uma vez, uma das orações mais libertadoras que podemos fazer é essa: Senhor, eis-me aqui para o louvor da tua glória. Porque o Senhor sabe como me conduzir. O Senhor sabe como curar. O Senhor sabe como aperfeiçoar a minha fé.
O Senhor sabe como conduzir a minha vida. Na queda original, Deus esteve presente. Por ocasião da corrupção geral da humanidade, Deus esteve presente. Quando Deus estava para dar início a uma nação, Deus estava presente. Na sarça ardente, Deus estava presente. E no cativeiro babilônico, Deus estava presente. E independentemente da circunstância de sua vida, Deus está presente. São exemplos diferenciados. São circunstâncias diferentes. São necessidades diferentes, mas o Deus é o mesmo. Quando eu penso na minha vida, às vezes eu sou quase que forçado, né? Quase que eu tenho que encontrar, sabe, uma disposição física para tentar convencer a pessoa. Eu sou igualzinho a você. Eu sei, meu cabelo é diferente, minha altura é diferente, né? O meu biotipo é diferente, a minha voz é diferente. Mas se tratando de humanidade, queridos, todos nós temos os nossos cativeiros. Mas o nosso Deus é o mesmo. E Ele sempre age com graça e fidelidade. Às vezes lá em casa, né, eu fico brincando assim com cada um, né? Tudo bem? Tudo bem? Aí eu perguntando para a Glácia, né? Tudo bem? Aí ela, e com você? Tudo bem? Aí eu falo, olha, agora eu estou numa maravilha. Sabe por quê? Porque o sentimento que Deus tem colocado no meu coração é esse. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou, caminhando eu vou, Deus é bom para mim. Você sabe o que significa? Não significa que as circunstâncias mudaram, mas que o Deus continua o mesmo, continua sendo bom, continua demonstrando a mesma graça, continua mostrando a mesma fidelidade. Eu estava numa dessas mensagens, né, enfatizando que, às vezes, permitimos que as mudanças das circunstâncias venham influenciar o nosso entendimento a respeito do nosso Deus, porque as circunstâncias mudaram, então o nosso Deus mudou. Ele não muda. Ele é bom o tempo todo. E é isso que nós precisamos conhecer dele. É dessa graça que nós precisamos conhecer do nosso Senhor. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém? Então, Ezequiel teve visões de Deus, e eu quero desafiar você. E quanto à sua vida? E quanto à sua caminhada espiritual? Em nossos percursos, em nossos trajetos, em nossas jornadas, temos tido também visões de Deus? A palavra do nosso Deus nos diz de uma forma muito clara: bem-aventurado os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu sei que Deus é Espírito, ninguém nunca viu a Deus, nos diz a palavra do Senhor. Mas é no sentido de estarmos reconhecendo a sua presença, que é constante, que é contínua. E essa é a grande verdade, não importa o lugar. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o momento, em todo o tempo podemos reconhecê-lo em nossos caminhos. E eu quero lembrar então, queridos, o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6, que é um desafio para todos nós. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Eu não estou falando de uma visão de Deus espetacular.
Eu estou falando de um reconhecimento de Deus em sua vida. O reconhecimento de Deus em seus caminhos. Reconheço em todos os teus caminhos, e Ele endireitará, Ele faz a obra. Quando Deus se manifestou a Ezequiel, é porque Deus estava para endireitar a nação de Israel. A nação de Israel havia pecado contra o Senhor. A nação de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, e Deus se manifestou para tratar, para curar, para fazer a obra em sua nação. Deus não se manifesta por mero capricho. Foi assim no jardim do Éden, foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Ezequiel, e é assim comigo, e é assim com você. Quando criança, nós éramos curiosos demais, não éramos? Às vezes queríamos ver um anjo ali, né? Senhor, me mostra um anjinho aí para mim. Se você foi criado na igreja, eu tenho certeza que você já fez uma oração assim infantil, né? Quando criança. Eu queria tanto ver um anjo, Jesus. Jesus, rapidinho, deixa eu te ver rapidinho. Eu quero te ver rapidinho. Mas não é isso. Mas é o reconhecimento da presença contínua e constante dele. E é interessante notarmos que ao ter visões de Deus, então, veio expressamente a palavra do Senhor. E aqui a ideia é o seguinte: imediatamente a palavra de Deus alcançou o coração de Ezequiel. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Como eu disse, Deus não faz nada por capricho. Tudo que Deus faz é por um propósito. Havia uma necessidade naquele momento. A nação de Israel precisava do tratamento divino. E Deus escolheu Ezequiel para ser, então, aquele porta-voz, aquele profeta, a voz de Deus em meio à nação. E isso é porque Deus fala, Deus ensina, Deus corrige, Deus deixa claro a sua verdade ao nosso viver. Deus fala. E por isso, queridos, precisamos realmente, a cada dia de nossas vidas, nos aproximarmos diante do trono da graça do Senhor para aprender com Ele. Conhecer Deus é conhecer a sua palavra. Conhecer Deus é conhecer a sua verdade. Conhecer a Deus é conhecer a sua vontade. Se Deus fosse físico, que diferença faria em nossa vida saber o tamanho dele? Que diferença fazia saber a cor do cabelo dele? Que diferença fazia saber a cor dos olhos dele? Não faria diferença alguma. A propósito, quando Deus se fez carne e habitou entre nós através da pessoa de Cristo Jesus, muitos ouviram fisicamente, mas isso não mudou o coração de todos. Isso não transformou a vida de todos. O que transformou a vida de pessoas, o que transformou a vida de pecadores, foi a proclamação do Evangelho. Tanto que o apóstolo Paulo disse mais à frente, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Algumas versões nos diz a palavra de Cristo. É porque se é de Deus, se é de Cristo, a palavra é a mesma, não muda. A palavra do Senhor sim faz a diferença em nossa vida. Então Deus é Deus que fala, e como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1, algo que estivemos lendo aqui na abertura da escola bíblica dominical. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho.
E amados, eu estou aqui mencionando esse versículo porque ele faz completo sentido ao que estamos tratando aqui nesta manhã. Se Deus, nesses últimos dias, tem nos falado através do Filho, eu preciso conhecer o Filho. Eu preciso me relacionar com o Filho. Eu preciso seguir o Filho. Eu preciso aprender com o Filho. Eu preciso viver para Jesus. É Ele. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E é assim, queridos, Deus quer continuar falando conosco. E é assim porque Deus quer continuar a nos instruir. E é assim porquanto Deus quer continuar a nos ensinar. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos conduzir. Ainda que no cativeiro da dificuldade, Deus quer nos dar uma palavra de fé e esperança. Ainda que no cativeiro das lágrimas de tristeza, Deus quer tocar o nosso coração com uma palavra de vida e graça. Deus quer continuar falando comigo, Deus quer continuar falando com você, assim como esteve sobre ele, Ezequiel, a mão do Senhor, de certo modo assim pode estar sobre nós, a mão do Senhor Altíssimo, ou seja, nos abençoando e nos capacitando com a sua palavra. Para nós estarmos concluindo, quando Deus se manifesta, é para que possamos o quê? Conhecê-lo. A primeira experiência de Ezequiel foi o quê? Visões de Deus. O sentido prático é esse, é para que possamos conhecer a Deus. O resultado disso é que Deus falou, Deus o orientou, Deus o instruiu, Deus lhe deu uma palavra profética em relação à nação de Israel. À medida que eu vou me aproximando de Deus, que eu vou conhecendo a Deus, vou também ouvindo a voz de Deus, a sua voz me orientando, a sua voz me instruindo, a sua voz me ensinando. Portanto, quando Deus se manifesta, é para termos mais intimidade com Ele. Quando Deus se manifesta, é para que possamos aprender mais a respeito dEle. Quando Deus se manifesta, é para que possamos conhecer mais do seu caráter santo. Quando Deus se manifesta, é para termos primeiramente uma experiência com Ele. E Ele trata, falando conosco. E Ele corrige, falando conosco. E Ele nos capacita, falando conosco. E Ele nos conduz, falando conosco. Vamos ficar em pé nesse momento? O ministério de louvor vai assumir posição, mas antes de nós entoarmos o cântico, feche os seus olhos agora. Vamos estar em oração neste momento. Eu fiquei imaginando Ezequiel lá no seu cativeiro. E eu fiquei assim tentando imaginar Ezequiel com seus questionamentos. Oh Deus, onde está aquela antiga glória de Israel? Oh Deus, porque o Senhor permitiu nos encontrarmos nessa situação? Ah Deus, esse cativeiro não é nada encorajador, não é nada motivador. Ó Deus, o Senhor não se esqueceu de nós. O cativeiro nos deixa assim, né, irmã Rosângela? O cativeiro da dor nos deixa muitas vezes assim. Ah, Senhor, Tu estás? Onde Tu estás? Onde está o Seu poder? Onde está a Tua salvação? Eu não sei quais foram os sentimentos de Ezequiel, mas eu sei que Deus se manifestou. Eu não sei quais são os sentimentos do seu coração, mas eu sei que Deus se
manifesta. E podemos conhecê-lo. E podemos ouvir de sua voz. Amado Deus, nós te somos gratos porque tu és maravilhoso. Nós te somos gratos porque podemos te conhecer. Podemos ouvir a tua doce voz. Podemos aprender contigo. Podemos ser renovados na fé, pela ação da tua palavra. Podemos, Senhor, assim cumprir todos os teus propósitos. Em cada manifestação no passado, o Senhor teve um propósito. E hoje não é diferente. Para tudo o Senhor tem um propósito. Oramos aqui, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Venha nos preparar para o seu agir. Venha nos preparar para o seu mover. Venha nos preparar, Senhor Deus, para a tua salvação. Faça a tua obra, Senhor. Aqui nós nos encontramos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.